Eu subo esta tribuna hoje, no dia em que marca os 60 dias decorridos da tragédia que abalou o Rio Grande e o Brasil, quando um incêndio numa boate na cidade de Santa Maria consumiu a vida, matou 241 jovens que estavam ali presentes. Esta é uma data que nós não vamos esquecer jamais. E sabemos da dor que pais, parentes, amigos, professores, conhecidos sentem pela perda desses entes queridos. Especialmente aquelas famílias que perderam 2 filhos no mesmo dia, na mesma noite fatal. Eu queria informar a essas famílias, a Santa Maria, a Rio Grande, ao Brasil, que ontem esta casa, com o apoio do senador Pedro Simon, que fez a instalação de uma comissão especial do Senado Federal, integrada, entre outros, pelo senador Paulo Paim, que terá a responsabilidade da relatoria, senador Jorge Viana, Eduardo Suplicy, Romero Jucá, Sérgio Souza, Inácio Arruda, Eduardo Amorim, Jean Argelo e Ciro Miranda, estarão todos participando, no prazo de 60 dias, de um intenso trabalho para fazer um levantamento de toda a legislação que está tramitando, tanto na Câmara quanto no Senado, que trate sobre não só prevenção e combate a incêndios, mas de todos os fatos que, porventura, coloquem em risco um grande número de pessoas. Isso pode ser um desmoronamento de um prédio, uma edificação, um centro esportivo, em qualquer circunstância. Então, o objetivo não é apenas olhar o caso das casas, das boates, mas olhar todos os estabelecimentos comerciais, esportivos, públicos ou privados, que possam, de alguma forma, representar risco, senador Flexa Ribeiro. A presidência desta comissão me honraram os senadores, eu tenho que agradecê-los publicamente pela presidência, serei a presidente, e o vice-presidente é o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, seu correligionário, e a relatoria do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul. É com grande responsabilidade que assumo esta missão, em homenagem e em memória desses jovens. É importante lembrar que o trágico incêndio ocorrido lá em Santa Maria, no meu estado, e que tragicamente levou a vida de 241 jovens, na maioria jovens de 18 a 24 anos, senador Flexa Ribeiro. Hoje são 2 meses dessa tragédia. Portanto, essa casa reforça o compromisso de apresentar, em 2 meses, resultados e respostas à sociedade sobre um marco regulatório para a prevenção de incêndios e evacuação de pessoas atingidas por catástrofes, como os recentes desabamentos no caso do Rio de Janeiro, embora lá as causas sejam de outra natureza, a questão da ocupação desordenada do solo urbano. Mas também temos incêndios que aconteceram em nosso país, ou o naufrágio de barcos, como aconteceu em 1988 com Batomush, ou mesmo outros casos de incêndios que consumiram muitas pessoas, que muitas pessoas morreram nesses incêndios. As autoridades policiais apresentaram o resultado do inquérito sobre a tragédia de Santa Maria. Foram 52 volumes, senador Pedro Simon, 13 páginas e 810 depoimentos. O Ministério Público também apresentará conclusões e nós, parlamentares, iremos fazer a parte que nos compete. A consultoria jurídica desta Casa será essencial para avançarmos, assim como a participação de especialistas nesse debate. Já agendamos uma audiência pública para a próxima quinta-feira, dia 4 de abril. Convidamos o secretário nacional de Defesa Civil, Humberto de Azevedo Viana Filho, o comandante do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, o diretor-geral do Instituto Sprinkle Brasil, o presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, José Tadeu da Silva, e o diretor do Centro de Difusão Científica e Tecnológica em Segurança contra Incêndios, Sérgio Secarelli. Claro que essa é a primeira audiência, outra audiência se seguirá, ouvindo fiscais do trabalho e também a representação de outros setores para
conseguirmos construir uma resolução que, de maneira simplificada, de maneira objetiva, consiga oferecer ao país uma questão relacionada à política de prevenção a esses acontecimentos. Queremos também ouvir representantes, como eu disse, dos fiscais de trabalho, integrantes da comissão que debate esse mesmo tema na Câmara Federal, como sugestão do relator, senador Paulo Paim. Nosso objetivo maior é tornar bem clara e eficiente a lei existente e investir em medidas práticas e aplicáveis que realmente tenham efeito. Sabemos também da importância do Senado Federal, que deve definir, possivelmente na próxima semana, os novos critérios de distribuição do Fundo de Participação dos Estados. O adiamento da discussão e votação do substitutivo do senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, a 8 projetos de lei sobre as regras de repartição do Fundo de Participação dos Estados tem que ser vista como uma oportunidade para melhorias e obtenção de consenso, numa matéria complexa e que é muito difícil. Os interesses do seu Estado, senador Flecha, do Pará, são às vezes divergentes do meu Estado, do Rio Grande do Sul, mas é preciso encontrar um caminho comum para a solução dessas divergências e dessas disparidades. Autoridades fazendárias do meu Estado, do Rio Grande do Sul, propuseram ontem uma reunião no Senado, aumentar de 70% para 75% os percentuais dos redutores de renda do FPE, a inclusão de um limite populacional mínimo de 1% e outras formas de repasses e compensações, entre as quais os royalties do petróleo. Esta matemática é uma tentativa de evitar que as perdas com o novo FPE sejam elevadas para o Rio Grande do Sul, estado que já acumula uma dívida superior a 40 bilhões de reais. Na próxima segunda-feira, dia 1º, teremos uma nova reunião aqui em Brasília, esta com a presença do governador do meu estado, o governador Tarso Genro, para tentarmos avançar em relação às soluções do FPE. Opções não faltam, o importante é avançar no debate do Fundo de Participação dos Estados, muito necessário ao fortalecimento do federalismo brasileiro. Inclusive, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, propõe um modelo alternativo para o Fundo de Participação, que foi notícia nos jornais Valor Econômico e Correio Brasilense. A proposta, de autoria dos pesquisadores Rogério Boueri, Adolfo Cida e Clarissa Borges, vai além da adoção da renda per capita e dos critérios populacionais para definir os novos repasses do FPE. A pesquisa inclui variáveis de mérito. Aqueles estados com os maiores progressos em setores sociais estratégicos teriam maiores pontuações e, portanto, mais recursos do novo FPE. É um debate que pode ser aprofundado na etapa de transição do novo Fundo de Participação. Avançar com o novo Pacto Federativo é também um caminho necessário para ampliar reformas importantes, como, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios. O debate sobre o novo modelo do FPE reforça a necessidade de avançarmos com os ajustes nas contas dos municípios. Como eu sou uma senadora municipalista, tenho grande preocupação com essa matéria. Como foi acordado numa reunião no início deste mês aqui em Brasília, entre os governadores e os presidentes desta Casa, Renan Calheiros, e da Câmara, Henrique Alves, e da qual também fiz parte como representante do meu partido, o PP, são necessárias votações que resultem em acordos duradouros, de modo a proteger o equilíbrio federativo. Os debates recentes nas comissões de Constituição e Justiça e Cidadania, de Assuntos Econômicos e Desenvolvimento Regional e Turismo, também reforçam a necessidade de regras permanentes para cálculo, repasse e controle das liberações do Fundo de Participação dos Estados. Inclusive, já tramita nesta Casa uma proposta, a PEC 70, de minha autoria, que obriga a União a garantir compensações financeiras para estados e municípios nos casos de redução de tributos, como IPI ou Imposto de Renda, que são as fontes básicas da receita do FPE. Isso é para evitar prejuízos financeiros a estados e municípios quando a União desobrigar cobrança ou reduzir a alíquota de algum desses dois impostos, e que vai impactar
a questão da receita dos estados e municípios. A proposta, estou finalizando, caro presidente, a proposta está aguardando a definição de relator na Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador Vital do Rego. São avaliações que precisam ser consideradas. Como o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional o modelo vigente do FPE, a nova fórmula de distribuição precisa ficar pronta até junho deste ano. Precisamos votar a proposta no Senado para que a mesma seja encaminhada à Câmara a tempo de cumprir o prazo. Aliás, em 31 de dezembro do ano passado, essa questão já deveria ter sido resolvida. A situação de penúria financeira de muitas prefeituras é a prova de que o atual modelo federativo brasileiro está ultrapassado e completamente esgotado. Por isso, avançar com essas reformas é aumentar as chances para que as políticas públicas resultem em melhorias reais para a população, com mais saúde, educação e infraestrutura. É um processo de efeitos duradouros que precisa começar. Os interesses nas eleições de 2014 não podem atrapalhar as negociações para um novo e possível FPE. Para encerrar, eu gostaria de citar aqui agora uma mensagem que recebi de uma jovem de 16 anos, senador Flecha Ribeiro. Larissa Rodrigues. Ela tem um avô. O avô tem 67 anos, aposentado do Fundo Aeros, da falida Varig, que está internado aqui em Brasília com problemas no coração, no Hospital do Gama, aqui perto da capital federal, a apenas 32 quilômetros do plano piloto. Ele recebe por mês, esse aposentado do Aeros, R$100, senador, R$100, segundo informou a neta. Este é o recurso disponível para esse senhor comprar remédios e atender às necessidades básicas, assim como esse aposentado. O comissário de voo aposentado da Varig, José Carlos Bolognese, é outro que lamenta a morosidade da União para pagar os benefícios do Fundo Aéreo e também a demora da própria Justiça, que já considerou legítimo o pagamento dos benefícios. No entanto, essa questão ainda aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal sob a responsabilidade da ministra Carmen Lúcia. Na mensagem que recebi, Bolognese se diz assustado com esse impasse ter chegado a tão elevada instância do Poder Judiciário. Enquanto isso, mais de 8.000 famílias de aposentados e pensionistas da Varig aguardam uma solução para esse caso que se arrasta há mais de 7 longos, penosos e sofridos anos. Segundo o comissário, um amigo de Porto Alegre, também aposentado, que contribuiu para o Fundo Aéreos, teme não ter recurso para o próprio enterro dele. Apesar de tudo isso, a menina que citei há pouco, Larissa, não quer desanimar. Ela diz: tenho apenas 16 anos e quero lutar por um Brasil melhor e para que o nosso país possa se desenvolver e crescer muito, começando por resolver esse problema dos aposentados da Varig. Portanto, fiz questão de reler esse trecho da carta para chamar a atenção a um grave problema previdenciário e social. Mesmo com todas as dificuldades, a Larissa, de apenas 16 anos, está lá cuidando do avô, ainda tem muita esperança. Essa esperança não pode ser frustrada. O governo federal precisa estender ou entender o quão grave é essa situação. Arcar com as responsabilidades sobre este grave erro de má gestão dos recursos do Fundo Aéreos é uma obrigação do Estado. Os aposentados que contribuíram rigorosamente com suas atribuições nas falidas Varig e Transbrasil não podem pagar o preço da inoperância, seja da Justiça, seja do Poder Público. Muito obrigada, senhor presidente.